Sabe aquela música que te faz chorar? Ou aquele cheiro que te traz lembranças incríveis? Ou aquele lugar que toda vez que você entra você tem uma sensação horrorosa? Todos esses são exemplos de gatilhos. São coisas, eventos externos que provocam sensações internas. Agora vamos para a vinheta que eu já vou explicar mais. Eu sou Ana Schmidt, eu sou terapeuta e mentora de terapeutas e agora eu vou te explicar o poder dos gatilhos inconscientes. Nós, seres humanos, percebemos o mundo, recebemos, aprendemos, vivemos através dos sentidos. Tudo que nos chega é porque nós vemos, ouvimos, cheiramos, tocamos, experimentamos, percebemos o mundo pelos sentidos de alguma forma. E tudo que nos chega nos traz alguma reação. Algumas reações são mais neutras, outras mais intensas, e essas mais intensas, elas podem gerar gatilhos que toda vez que se repetem, vão gerar aqueles mesmos sentimentos. Na neurociência, existe aí um preceito que diz que neurônios que disparam juntos se conectam juntos. Então, se a gente aprendeu a ver alguma coisa que nos provoca uma reação, toda vez que a gente vê aquilo, a gente vai ter uma reação. Vou dar um exemplo aqui da minha avó. Eu estava lá tomando lanche com ela, minha avó estava no princípio do Alzheimer. Ela se sentou e começou a conversar e de repente ela olhou para o quadro e perguntou da sobrinha dela que tinha morrido. E minha, cadê? Ela é baiana, né? Ela falou, minha avó, tia Ângela morreu. Ela se foi, ela estava doente, ela não resistiu e ela se foi. E ficou muito triste, né? E aí eu acalmei o coraçãozinho dela. E aí, daqui a pouco, ela olhou pro quadro de novo. E minha, cadê? Aí eu falei, vó, a tia Angela morreu. Eu sinto muito, ela se foi, ela tava doente, tal. Chorou de novo. E aí, ela se distraiu, olhou pro quadro de novo. E minha, cadê? E aí, que eu me liguei, falei, pronto, ela tá olhando pro quadro e o quadro tá fazendo ela associar, se lembrar da sobrinha por qualquer razão aí que eu nunca vou saber. Peguei minha avó, virei ela de lado, levantei e me sentei do outro lado. Ela olhou pra mim, meu amor, que bom que você tá aqui, quando que você chegou? Falei, avó, eu vim, né? Aí ela foi para outra situação e não comentou mais da sobrinha. Então, aquele quadro estava servindo de gatilho para ela. Isso acontece também com muita frequência com quem desenvolve síndrome do pânico. A pessoa entra em um lugar e por alguma razão de nível de ansiedade que já estava ali muito abalado, às vezes ausência de pessoas, às vezes excesso de gente, às vezes descompasso hormonal ali, ela tem uma crise de ansiedade, primeiramente em um determinado lugar. A partir daquele instante, daquela emoção muito forte naquele lugar, ela associa o lugar à crise de ansiedade. E ela começa a ter medo daquele lugar e de lugares que se assemelham àquele. Por exemplo, ela teve uma crise de ansiedade no shopping, que estava cheio de gente. Ela começa a achar que shoppings são ameaças, que lugares cheios de pessoas são ameaças. Isso é um exemplo bem típico, bem comum. E na hora de tratar essa pessoa, você precisa desvencilhar a ideia de shoppings e de lugares muvucados, apesar de eu também não gostar, a gente não precisa ir, né, para nenhum desses, mas muitas vezes a gente tem que estar numa situação dessa, e se a pessoa associa aquilo a algo mal, a algo ameaçador, ela vai ter um comprometimento na vida dela, porque toda vez que ela tiver numa situação assim, ela vai entrar numa crise de ansiedade. Então, o fundamental aí é desvencilhar essa imagem, a sensação. Outro exemplo é um pouquinho mais animal,
que eu tenho aqui para te dar sobre os gatilhos acontece com os meus gatinhos. Daqui a pouco eu vou trocar, né? Gatilhos e gatinhos. Eu tenho os meus gatinhos aqui, eles comem sachê todos os dias de manhã e ao entardecer. E eu coloco o pratinho deles, que é de cerâmica, na pia. A hora que eles ouvem o tim, eles já aparecem para comer. E às vezes eu tô lavando louça e sem querer eu apoio ali o pratinho, faz o mesmo tim e eles aparecem achando que é hora de comer. Eu posso bater outros pratos de cerâmica, outros vidros que eles não aparecem. E aquele som provoca a imaginação de que é hora de comer. Eles já sabem, eles já associaram, é um gatilho para os gatinhos. E isso foi estudado, inclusive, há 100 anos, o cientista Ivan Pavlov, na década de 20, ele fez um experimento. Ele estava querendo analisar aí a salivação dos cães e começou a colocar os cães para cheirar a carne e observar que quando eles cheiravam, eles já salivavam e depois eles comiam. E aí ele botou um assistente para colocar a carne para os cachorros e ele pôde observar que a chegada do assistente já gerava a salivação nos cães. E aí ele aumentou a intensidade dos experimentos dele, colocando um sininho. E aí o assistente dele tocava um sininho e entregava a carne. As primeiras vezes que o assistente tocou o sininho, os cachorros ficaram de boa, mas depois eles começaram a associar que logo depois do sininho vinha a carne. E aí ele tocava, entregava, tocava, os cães salivavam, ele entregava a carne e depois de um tempo ele começou a tocar o sino e a parar de entregar a carne. Os cães salivaram mais algumas vezes e depois foram diminuindo, até que se anulou aquele efeito do sininho. Ou seja, foi construído um gatilho e foi destruído esse gatilho no mesmo processo. E isso tem muito a ver com o processo de aprendizagem, tanto de aprendizagem escolar como de aprendizagem de tudo na vida, né? O aprender a ter uma crise de ansiedade também está associado a isso. E o desaprender, desconstruir, desvencilhar o gatilho, a crise, está muito associado a todo esse experimento e a esses exemplos que eu dei aqui. Moral da história: sempre que você tiver de repente uma sensação esquisita, um mal-estar, ou que um paciente seu te trouxer alguma situação, toda vez que eu entro lá eu me sinto mal, busque compreender a associação do gatilho com a sensação e quebre isso e amplifique todos os gatilhos que trouxerem sensações boas, né? Associe coisas boas a sentimentos bons para que a pessoa também tenha ferramentas de conseguir se sentir bem quando ela precisar. Gostou desse vídeo? Se inscreva no canal para não perder nada, acione o sininho e comente aqui o que achou e até o próximo vídeo.